Boa noite, pessoal. Vamos dar sequência hoje na nossa RE1, tá? Provavelmente a nossa última aula da RE1, a aula 6, gravada no dia 6. Se eu não me engano, eu pus a data errada da aula 5, tá? Ela foi gravada no dia 4. Faça uma correção para mim lá, por favor. Nós estamos falando sobre uma breve revisão de alguns tópicos de biometria florestal que vai ser importante para a gente no inventário florestal, tá? Bom, eu comecei a falar com vocês de parcela, ou seja, a parcela tem a medida de interesse que a gente processa no inventário florestal. Então, nós vamos gerar medida de interesse para a parcela. E essas medidas de interesses que nós estamos trabalhando, nós falamos primeiro da área basal, que eu represento por G, que é o somatório de G minúsculo. G minúsculo é dado por πd2 sobre 40.000. O grau de ocupação das plantas em relação à área da parcela. É uma medida que só depende do DAP da árvore. Nós falamos uma outra medida de interesse, volume. Volume, por enquanto, tá? Ele pode ser gerado via um fator de forma ou via uma equação de volume. Para eu ter o fator de forma ou eu ter a equação de volume, eu tenho que passar por uma cubagem rigorosa e essa cubagem rigorosa vai nos dar a informação de volume em metros cúbicos de madeira. Bom, a terceira medida de interesse que nós tratamos na aula passada foi peso seco. Para a gente chegar no peso seco, nós partimos também da cubagem rigorosa, né? Levamos discos para o laboratório, definimos a densidade básica e a partir da densidade básica nós calculamos então o peso seco, porque a densidade básica é peso sobre volume. Se eu fiz cubagem, eu pego o volume da árvore, vezes a densidade básica, eu tenho peso seco. Então, essa informação peso seco em quilo ou tonelada também é uma medida de interesse que nós podemos processar no inventário. Aí a última medida de interesse que a gente falou foi metro estéreo. Aqui, na verdade, é com E, tá? Estéreo, tá? O metro estéreo é uma medida de volume. Quantas árvores tem dentro de um espaço definido? Então, a gente fala um por um. Um de largura, um de altura, um de comprimento. Então, a gente fala metro estéreo. Imagina isso aqui, ó. Isso aqui são as pontas das toras empilhadas. Então, ó, as pontas empilhadas. Então, um por um, tá? De profundidade, que ali nós não estamos vendo a medida de profundidade 1, eu estou falando de um metro estéreo. Então, um metro estéreo de madeira é um metro de madeira, metro de lenha, tá? Que contempla espaço vazio. E o metro cúbico não tem espaço vazio. Realmente é o que é madeira. Então, quando você fala assim, ó, um metro estéreo de madeira, eu estou falando de um metro, não de um metro cúbico, mas de um metro que tenha espaço vazio. De forma que se eu transformar esse metro estéreo em metro cúbico, eu vou ter um valor menor do que esse 1 metro estéreo para virar um metro cúbico. Beleza. Então hoje vamos dar sequência nisso aqui. Olha, o metro estéreo de madeira, nós não pegamos ele diretamente, certo? A gente precisa, para a informação metro estéreo surgir, eu vou precisar do que a gente vai chamar de fator de empilhamento. O que é o fator de empilhamento? É o volume empilhado sobre o volume cúbico. E na aula passada, nós vimos como que nós vamos gerar um fator de empilhamento. Então, nós vamos pegar um conjunto de árvores, que nós fizemos a cubagem rigorosa dela, aquelas, pode ser as mesmas 30, 40 árvores que nós cubamos, tá? Porém, elas vão estar espalhadas no povoamento, aí não dá para a gente juntar. Então, para a gente definir o fator de empilhamento, nós temos que ter uma coisa mais próxima, talvez vamos pensar assim, uma parcela, cortar tudo ali para fazer a cubagem rigorosa dela. Aí nós vamos cortar todas essas árvores, fazer a cubagem delas e empilhar. Empilhar com comprimento conforme o comprimento que é usado na unidade fabril. Por exemplo, se for carvão, normalmente é 1 metro de comprimento a lenha ou a madeira. Na celulose, eles trabalham com comprimentos de 2, de 3,
de 6 metros, depende muito da fonte. Quando é madeira própria na fábrica de celulose, é com 6 metros. Quando eles compram, às vezes 6 seja de 1 metro também, mas na maioria das vezes 2, 3 ou 6 é o comprimento que eles trabalham. Então nós vamos pegar a árvore que foi cubada e seccionar, fazer a toragem e vamos empilhar. Então eu vou conhecer o volume empilhado, que eu vou dividir pelo volume cúbico, eu vou ter o fator de empilhamento, tá? Eu vou ter o meu fator de empilhamento. Mas por que isso, gente? Porque lá no inventário, nós falamos na nossa medida de interesse volume. O volume, quando eu faço inventário, ele vai usar ou fator de forma ou equação, que vai gerar uma informação de metro cúbico. Beleza. A informação metro cúbico, ela é interessante e útil para a unidade fabril de celulose, para uma fábrica de celulose. Mas quando a gente migra para carvão ou para lenha, para olarias, seja para tijolos ou telhas, ou lenha para padaria, pizzaria, nós vamos falar em metro estéreo, metro de lenha. Então, se você vai numa área, eu vou chegar numa área, vou estabelecer as minhas parcelas, eu vou ter uma informação aqui de metro cúbico. Então, se você falar assim para o produtor, olha, o senhor tem 50 metros cúbicos de lenha. Bom, ele sabe que metro cúbico é uma unidade de madeira, porém, não é a unidade que ele vai vender. Porque ele vai vender isso aqui para um cara que mexe com olaria. Então ele vai vender no caminhão, o caminhão de lenha. E um caminhão de lenha, eles medem a largura do caminhão, o comprimento do caminhão e a altura. Ou seja, gera informação metro estéreo. Então ele precisa saber quanto que ele tem aqui em metro estéreo. Se eu tenho metro cúbico, eu multiplico pelo fator de empilhamento gerado e eu vou ter a informação de volume empilhado. Eu gostaria muito que vocês anotassem uma coisa bastante importante. Para eucalipto, o fator de empilhamento ele está aí ao redor de 1,4. Médio. Esse fator de empilhamento tem influência do espaçamento, do sítio, das práticas silviculturais no plantio. Então, por favor, volte num livro de biometria e entenda quais os fatores que podem afetar o fator de empilhamento. Tá? Basicamente, espaçamento, práticas silviculturais, sítio. Mas você pode assumir uma média 1,35, 1,40 para fator de empilhamento. Então, se esse camarada que estava com 50, se ele quiser saber quanto metro estéreo que a floresta dele tem, o que ele vai fazer? Ele vai pôr 50 aqui de baixo, ó. Então é 50 que multiplica o fator de empilhamento 1,4. Isso aqui vai dar um valor maior do que o metro cúbico de madeira. Então esse volume aqui, ó, é o volume que ele vai negociar com o cara da olaria, que vai negociar com o cara da padaria, ou que ele vai negociar com o cara da carvoaria. Ele vende em metro estéreo. Mas, se você está falando de fábrica de celulose, aí é a informação que já sai do inventário. Eu não preciso de fazer esta transformação. Já sai do inventário isso. Ok? Então, beleza. Essa é uma parte importante. Vou apagar isso aqui. E nós temos um outro fator, gente, chamado fator de cubicação, que é o inverso do fator de empilhamento. Então, olha bem, o fator de cubicação, ele é o quê? Ele é o volume cúbico dividido pelo volume empilhado. Então, esse número, ele é menor do que 1. Esse número é maior do que 1. Tá? Você tem uma pilha de madeira, aí nós vamos agora fazer o caso contrário. O seu pai tem 100 hectares de eucalipto plantado. Então você fez o inventário, disse que tem tantos metros cúbicos, beleza. Tem lá 1.500 metros cúbicos de madeira para ser vendido. Cortou e vocês fizeram um empilhamento da madeira. Ou seja, todas as árvores foram empilhadas ao longo da estrada. Então você tem uma pilha de madeira. Você mede esta pilha de madeira, vou apagar isso aqui para não confundir vocês. Vocês medem a pilha de madeira, multiplica pelo fator de cubicação,
você tem quanto metro cúbico tem, que a fábrica vai pagar para você metro cúbico. Então ela precisa saber quanto de metro cúbico você tem. Então você está ferindo o seu inventário, tá? Para ver se realmente a madeira empilhada na estrada após colheita, multiplicada por um fator de cubicação, vai te dar aquele metro cúbico. Então são dois fatores que a gente usa bastante na área florestal. Esse fator de empilhamento é maior do que 1 e esse fator de cubicação é menor do que 1. Bom, no inventário, a gente está sempre saindo com metro cúbico, porque eu uso o fator de forma, né, ou porque eu uso uma equação de volume. Aí vocês podem me perguntar, professor, mas eu poderia, no inventário, sair com metro estéreo? Pode. Como é que seria isto? Isto não é comum. Isto não é comum, mas nada impede de que seja assim. Por exemplo, eu tenho um exercício que eu gosto muito de dar em prova, que eu trato exatamente dessa forma. Não é algo prático, mas pode ser utilizado. Vamos pensar aqui, ó, que você tem a sua floresta alvo de eucalipto. E eu vou lançar dentro dessa floresta alvo um conjunto de parcelas. Tradicionalmente eu vou medir aqui dentro as árvores, tá certo? Diâmetro, altura, vou jogar numa equação de volume ou num fator de forma. Vou achar metro cúbico. Mas eu poderia fazer diferente. Sabendo o destino que esta madeira vai ter, eu vou saber qual é o comprimento da tora que eles vão usar. Então eu poderia, ao invés de medir diâmetro, altura, eu poderia cortar todas as árvores da parcela e empilhar. Cortar, torar e fazer pilha. Então eu vou ter aqui, ó, a pilha 1, vou escrever pilha, pra você não confundir com a pilha 1 de madeira. Aqui eu tenho a pilha 2 de madeira, faltou um A aqui, tá? Aqui eu tenho uma pilha 3 de madeira e assim sucessivamente. Se eu tenho esta pilha 1, eu vou ter uma informação de metro estéreo. A pilha 2 também eu tenho uma informação metro estéreo. A pilha 3, a mesma coisa, uma informação metro estéreo. Agora eu consigo, ao invés de processar volume metro cúbico, eu vou processar volume metro estéreo. Obviamente, gente, isso aqui dá muito mais trabalho. Por isso que eu estou dizendo, não é comum, não é prático, não é operacional a gente trabalhar desta forma, mas não está errado. Eu poderia trabalhar assim. Eu não passaria pelo processo de medição. Eu não passaria pelo processo de medição. O que nós teríamos como fonte de erro aqui? Nós teríamos como fonte de erro aqui a questão do empilhamento. Empilhamento mal feito, aí impactaria no volume transformado depois para metro cúbico, tá? Essa é uma fonte de erro bastante importante e significativa para nós. Mas isso aqui não é comum. O metro estéreo é bastante comum para converter o contrário, cúbico para metro estéreo, quando você está vendendo para aqueles consumidores menores. Quando eu falo em fábrica de celulose, eu estou já vendendo para eles metro cúbico. Alright, gente? Deixa eu conferir se a gravação está tudo ok aqui, tá? Bom, a gravação está ok. Beleza. Vamos tratar do último tema nosso, da nossa medidas de interesse, que nós podemos pegar dentro de uma parcela de uma floresta, tá? A última medida de interesse nossa, que eu vou estar chamando aqui de letra E. Carbono. Ô, gente, chegamos no carbono. Que coisa mais interessante. Hoje está em voga, né? Um termo também que o pessoal usa. Hoje está na moda a gente falar em estoque de carbono em carbono. Estoque de carbono em carbono. Então, se vocês pegarem diversas literaturas, artigos, as pessoas vão falar em estoque de carbono, estoque de carbono, estoque de... Isso é uma coisa que hoje na mídia, qualquer jornal que você pega para ler ou ouvir essa palavra, e se estiver tratando de assunto do meio ambiente, vai falar em estoque de carbono. Qual que é o meu objetivo aqui nesse tema? Eu não quero tratar essa parte teórica, que é uma parte, essa parte rebuscada,
do bem falado, dos impactos, das relações ecológicas, não. Eu quero que vocês entendam como que o cara chega no estoque de carbono. Para isto, nós temos que compreender o seguinte, e eu vou falar para vocês de floresta, mas existem estudos para cana, sei lá, para café, para outras culturas agrícolas. Eu vou tratar especificamente de floresta, alright? Então vamos compreender isso, e eu vou falar de floresta. Vamos entender o seguinte, porque quando a planta, eu tenho aqui uma árvore, ó, tem aqui uma árvore, vamos com muita calma nesse tema, tá? Pra gente começar desde o comecinho, tem aqui uma planta. Esta planta, ela faz fotossíntese. O que é fazer fotossíntese? Ela vai sequestrar do ar CO2, o gás carbônico, que é aquilo que a gente não interessa, que fica lá na atmosfera. Ela vai sequestrar o gás carbônico e ela vai incorporar, eu vou falar da madeira, mas pode ser na folha, pode ser nas raízes, pode ser no solo, mas eu vou fixar na madeira. Ela vai incorporar na madeira carbono e vai voltar para a atmosfera o O2, o oxigênio puro, que é o que interessa para nós. Então ela vai fixar carbono na madeira, ou seja, nós vamos constituir partes do que da madeira, do tronco de uma árvore que tem carbono. Isso interessa para nós. Eu quero saber o que tem de carbono na árvore. O que ela sequestrou, ficou de carbono e o O2 que ela mandou. Isto que eu quero tratar com vocês. Então entenda bem, fotossíntese. Vocês sabem melhor do que eu isso. Qualquer coisa, volta lá em fisiologia. Pega o CO2, fixa o carbono fica na árvore, fica na madeira e o O2 é liberado. Então, esse carbono, ele vai ajudar a planta a crescer. A dinâmica de crescimento da planta tem carbono nos constituintes da planta. Beleza? Então tá bom. Então vamos dar mais um passo aí. Bom, para nós falarmos em carbono, nós vamos voltar naquilo que eu já falei para vocês várias e várias vezes. Sem isso, a gente não consegue raciocinar. Nós vamos voltar lá na cubagem. Lá na cubagem. Então, nós vamos pegar uma árvore. Ó, desenhei a árvore no chão. Vamos fazer a cubagem dessa árvore, ou seja, eu vou conhecer o volume real que essa planta tem. Qual que é o meu objetivo? Ensinar vocês a quantificar o estoque de carbono. Ensinar vocês a quantificar o estoque de carbono. Então nós vamos pegar essa planta, fazer a cubagem dela e vamos pegar 5 discos de madeira, que vocês também, já falei para vocês, ontem, 0, 25, 50, 75, 100, que vocês vão ver isso com mais propriedade lá na disciplina do Zé Reinaldo, propriedades físicas e mecânicas da madeira. Vocês vão aprender tudo sobre densidade básica. Tudo sobre densidade básica. Então você vai retirar estes discos da madeira. Bom, se você retira o disco da madeira, nós já falamos isso aqui na aula 5, os discos da madeira geram a densidade básica, portanto, a densidade básica é o quê? É o peso seco, ou a biomassa, dividido pelo volume real. Então, se eu multiplicar o volume real pela densidade básica, eu vou ter o peso seco. O que é o peso seco? Vamos entender? Peso que não tem água. Mas existe os componentes químicos da madeira formando a tora. Então, dentro dessa tora, eu não tenho mais água, vamos assim dizer. Quando eu multipliquei isso aqui, eu tenho agora massa seca, eu tenho biomassa, aquilo que não tem água. Dentro dessa massa, desse peso seco, dentro dessa biomassa, gente, nós temos a celulose, que nós tratamos muito disso na aula passada, na aula 5. Nós temos a celulose e outros elementos, e um deles é o carbono. Então, além
da celulose tem aqui dentro também carbono. O que nós estamos querendo quantificar, gente? Carbono. Nós estamos querendo chegar no carbono, tá? Bom, então nós vimos, guarde isso. Peso seco é o quê? É a densidade básica vezes volume real. Eu tenho, então, a informação de peso seco desta árvore. Por quê? Eu achei a densidade básica e eu achei o volume real dela. Até aqui, tá, guarde bem até aqui, tá, gente? Por gentileza, tá? Vou apagar um pouquinho aqui. O que nós precisamos saber? Eu peguei 5 discos da árvore. Desenhei do mesmo tamanho, mas obviamente que não, hein? Eu começo maior e vou afinando, tá? Eu peguei 5 discos da árvore para levar para o laboratório, para determinar a densidade básica. Desse disco aqui, eu vou pegar a metade dele e não vou fazer densidade básica. Mesma coisa desse, mesma coisa desse, mesma coisa desse, mesma coisa desse. Esta metade que está aqui, eu vou fazer o mesmo processo de secagem de madeira, que eu poderia até secar tudo junto, depois cortar secado. Eu vou moer. Vou fazer virar serragem. Então eu vou ter uma porção de serragem. Eu vou pegar só da árvore, dos 5 discos, eu vou ter um montinho de serragem. Desse montinho de serragem, gente, nós vamos pegar um tanto assim na tampa de caneta, tá? Que é o que nós utilizamos para levar para um equipamento onde, nesse equipamento, nós vamos encontrar o teor de carbono. Então, eu estou pegando a serragem sequinha, que veio aqui dos discos secados. Estou levando para um equipamento que, se eu não me engano, a UFLA tem 3. O Paulo Trujillo tem um no laboratório dele, tá? E é uma análise cara. E vou determinar o teor de carbono que esta árvore tem. Então vai chamar teor de carbono. De onde que isso aqui vem? Laboratório. Isso aqui vem do laboratório. Então tem o teor de carbono que veio do laboratório. Nós já sabemos, gente, que para angiosperma, que entra no caso aqui agora as árvores, esse teor de carbono, ele está entre 0,45 e 0,48. Ou seja, aproximadamente quase que 50% da massa seca de um fuste é carbono. Tem muito carbono. O carbono ele tem uma participação. Isso vocês vão ver lá nas indústrias. Eles vão falar isso com muito mais propriedade para vocês, tá? Mas o teor de carbono é esse número aqui, 0,45, 0,48. Portanto, esta parte de pegar um pedaço do disco, moer, pegar uma tampa de caneta e levar para o laboratório, vocês não vão estar fazendo isso. Nós já fizemos isso. As angiospermas varia aqui, ó, 0,45, 0,48. Mas eu quero mostrar para vocês de onde veio. Então, nós geramos o teor de carbono no laboratório, que varia de 0,45 a 0,48. Bom, a pergunta é, o que eu tenho de carbono? Então, olha bem, carbono é igual a peso seco que eu determinei em laboratório, quando eu multipliquei volume pela densidade básica, eu tinha o peso seco. Então não tem como eu achar carbono sem passar pelo peso seco, vezes teor de carbono. Aqui eu tenho então agora o estoque de carbono de uma árvore, ou seja, o que está fixado numa árvore que é carbono. Basta eu pegar o peso seco e multiplicar pelo teor. Eu tenho a quantidade de carbono estocado numa árvore. Isso chama-se estoque de carbono. Porém,
Vocês viram todo esse processo? Assim como a gente pega a cubagem rigorosa e faz uma relação do volume em função do diâmetro e da altura, nós também podemos fazer, gente, uma relação do... Eu vou passar para vocês depois esse material aqui em PDF. Vocês têm um em PDF que eu já postei lá no campus virtual, eu peço para abandonar, porque esse aqui agora está um pouquinho mais completo, tá? Essa parte de carbono que está aqui, não tem naquele material, vai ter no próximo que eu escanear e vou postar novamente. Eu apago o que está lá e posto novamente, tá? Vai ter um modelo igual o modelo de volume, que você pode estimar o carbono. Olha bem, o exemplo que está lá está falando assim, ó, log N de carbono é igual beta 0, deixa eu ver se é isso mesmo, beta 0 mais beta 1 log N de DAP mais beta 2 vezes log N de altura total. Isso aqui é um modelo. Igual se fosse um modelo para você estimar volume. Quando eu peguei a árvore DAP, altura total, volume, peso seco, densidade básica, carbono. Ou seja, árvore 1, 2, 3, até a árvore N. Eu vou gerar uma base de dados que posso fazer ajuste de relação do volumétrico, de equações volumétricas, equações de peso seco, equações de carbono em função do DAP e da altura. Então isso aqui é a base de dado real. Esse carbono eu gerei pelo peso seco vezes o teor, que aí você já sabe que existe um teor médio que varia de 0,45 até 0,48 aproximadamente para as angiospermas. Aí entra o grupo arbóreo no meio, tá? Entra o grupo arbóreo. Então isso aqui é a minha base de dados para eu poder ajustar um modelo como esse que está aqui, ó. Ajustar é achar beta 0, beta 1, e eu preciso de dados real de carbono, de DAP e de altura, que está aqui. Uma vez que eu tenho esse modelo ajustado, eu vou pegar a árvore da parcela, a árvore número 1 da parcela. Tem o diâmetro, tem a altura. Eu estimo quanto que ela tem de carbono. Árvore número 2, mesma coisa. Árvore número 3, mesma coisa. Bom, você vai falar assim, isso é um processo caro? É caro até chegar na densidade básica. Porque a densidade básica, nós temos que chegar nela para a gente chegar no peso seco. Porque o peso seco vezes o carbono, que é a análise cara o carbono, você não vai ter que fazer o carbono, você vai usar aquele valor médio, 0,45, 0,48. Multiplicado pelo peso seco, você vai ter o teor de carbono. Então eu preciso chegar na densidade básica. Então, na verdade, essa aqui é fácil de calcular, porque basta eu pegar o teor médio e multiplicar pelo peso seco. Mas para eu chegar no peso seco, eu tenho que passar pela densidade básica, que é uma ação de laboratório que aí onera, mas é um trabalho interessante. Mas existem na literatura equações que já estimam essa quantidade de carbono para cada planta. Se eu somo, eu tenho o estoque de carbono da parcela. Então eu vou ter a parcela 1, 2, 3, 4, até a 20. Cada parcela eu tenho um estoque de carbono dela. Então basta eu agora pegar isso e processar, achar média, variância, desvio padrão, chegar no intervalo de confiança. Então a minha população-alvo, ela vai ter um estoque de carbono que varia entre, sei lá, 10 e 20. Esse é o estoque de carbono que eu vou estimar para a floresta que eu estou trabalhando. Estoque de carbono. É assim que vocês vão ouvir falar muito em carbono, carbono, carbono. É desta forma que a gente chega no estoque de carbono. Aí tem uma outra questão interessante. Você vai conseguir estimar o estoque de carbono para uma floresta, tá? Igual nós estimamos volume, igual nós estimamos área basal, ok? Então você vai ter uma população-alvo e você vai conhecer o estoque de carbono desta população-alvo. O estoque de carbono. O que está agregado, armazenado, fixado na tora das árvores ali na floresta em termos de carbono. Nós já conhecemos. Beleza. Se isto
pegar fogo. Floresta pegou fogo. Então, quando a floresta pega fogo, eu vou emitir CO2. Então, veja bem, o que é o CO2? O que a gente não quer na atmosfera? É o estoque de carbono vezes 44 dividido por 2, que é a constituição do peso molecular desses dois aqui, tá? Esta é a forma. Se eu pegar parcela 1, quanto que ela tem de carbono? Multiplicar por 44 sobre 2, se caso a parcela 1 fosse queimada, ela vai liberar isso aqui do CO2. Parcela 2, eu tenho tanto de carbono dela, multiplicado por 44 sobre 12, vai ter o quê? A quantidade de carbono que a parcela 2 vai jogar no ar, vai jogar na atmosfera. Tem a floresta inteira estimada, digamos lá, ó, 10 até 20 toneladas de carbono. Se eu pegar o valor médio aqui, ó, 15, multiplicado aqui, é a quantidade de CO2 que, se eu queimar a floresta, eu estou jogando na atmosfera. Então isso aqui é uma quantidade de gás carbônico que vem de quem? Do estoque de carbono que a floresta tinha e que eu pude estimar através do inventário. Guarde isso. E vocês peguem depois no PDF que eu vou colocar para vocês, que vai valer muito a pena. Alright? Bom, nós temos uma atividade para fazer. Deixa eu ver o meu tempo de aula aqui. Nós temos uma atividade para fazer que vale a pena eu tratar com vocês aqui. Não preocupem em copiar. Não estamos na sala em que eu vou dar tempo para vocês copiar, não. Tá? Mas eu preciso de ler para fazer sentido a nossa atividade. Então, eu vou apagar o 1 aqui. E vocês terão, neste material que vai estar em PDF, escrito manualmente, gente, que eu não tive paciência para digitar isso aí, não. Então, a coisa está apertando. Olha, vamos fazer uma atividade 1 aí. Atividade, eu estou chamando dela letra A. Tá? A atividade da letra A fala assim, ó. A área útil de plantio de eucalipto em um determinado talhão é de 38,5 hectares. Não preocupe em anotar isso, não. Tá no material que vocês vão pegar. Tá lá na página 11.3. Tá? 11-3. Considere que o plantio foi realizado no espaçamento 3/2. Considere ainda que houve uma taxa de mortalidade de 2,5%. Morreram. E não teve replantio. Tá? Aí, primeira pergunta que nós vamos fazer, que eu faço para vocês. Se o espaçamento for perfeito, inclusive no material que vocês vão receber, está entre aspas, porque não vai existir um espaçamento perfeito. Se o espaçamento for perfeito, quantas covas foram plantadas na área? Quantas covas foram plantadas na área? Covas, por quê? Eu tenho a mortalidade, então tem covas que não tem árvore, né? Então eu não posso falar em número de árvores. Quantas covas foram plantadas? Então, olha bem, o número de covas, o que vai ser? 38,5, que eu vou transformar em metro quadrado, tá? Hectare em metro quadrado, dividido pelos espaçamentos 3/2, espaçamento perfeito, 6 metros quadrados é o grau de ocupação em cada planta no solo. Aí eu peço para vocês, isso também, gente, já está resolvido aqui, não precisa preocupar em copiar aí não, tá? Quando vocês tiverem acesso a isso, essas contas, beleza. Então, hora que começar a ver a atividade, pega o material impresso ou não e ouve o que eu estou falando para vocês. Mais nada, tá? Essa conta aqui vai dar o quê? 64.167 covas. Então o cara plantou isso aqui, ó. 64.167 covas, ou mudas. Mas teve uma mortalidade. Então, eu passo a pergunta 2 aqui, ó. 2. Com base na informação do item 1, do item I, e considerando a taxa de mortalidade de 2,5%, quantas árvores vivas tem dentro do talhão? Quantas árvores vivas tem dentro do talhão? Essa é a pergunta que eu estou fazendo para ele. Olha bem, número de árvores, número de covas que nós encontramos foi 64.167. Multiplicado por 0,025. Isso aqui, gente, ó,
é 2,5% de mortalidade, tá? Vai dar um valor de 1.605 falhas, ou seja, plantas que morreram. Então, o número de árvores que eu tenho agora é o quê? Vai ser 64.167 menos 1.605, que vai dar o quê? 62.562 árvores. Agora eu estou falando de árvores vivas. Agora estou falando para vocês de árvores vivas. Bom, isto aqui é uma coisa bastante básica e simples. Esta informação é para vocês entenderem como que eu posso gerar o número de árvores vivas. Mas eu não precisaria tratar de espaçamento perfeito que você dividiu por 6. Se eu faço o inventário, eu tenho por cada parcela um número de árvores vivas. Cada parcela. Então eu posso extrapolar o número de plantas vivas na floresta. Eu vou ter uma ideia de quantas árvores vivas tem naquela floresta. E mesma coisa, eu posso ter uma taxa de mortalidade. Quantos por cento morreram? Porque eu vou quantificar na minha planilha de campo o que está árvore viva e o que é árvore morta. Alright? Bom, acho que está tranquilo para vocês. Aí o exercício, esse exercício que nós continuamos nele. Vamos lá. Vamos para a parte mais interessante do exercício, dessa atividade aqui, que eu estou propondo para vocês, que também está anotado aí. Considerando a equação de Schumacher-Hall, aí eu apresento para vocês uma equação de Schumacher-Hall. Volume é igual beta zero, que já está ajustado. Não vou escrever aqui no quadro não, tá? Vezes DAP elevado a beta 1, beta 1 também já está aí, vezes a altura total elevado a beta 2, que o beta 2 também já está aí. Então eu tenho uma equação de Schumacher ajustado para esta área. O que a equação de Schumacher faz? Estima volume. Ela estima volume. Então veja bem, se eu tenho um diâmetro médio de 15 centímetros, se eu tenho uma altura média de 20 metros, tá? Se eu tenho uma densidade básica de 500 quilos por metro cúbico, isso é uma informação que veio lá do laboratório. Quando você pegou os discos e levou para o laboratório lá do Zé, ele calculou para você a densidade básica desta floresta que você está trabalhando. Então eu estou falando de informações médias. O volume de Schumacher, ou a equação de Schumacher, ela dá isso aqui para a gente. Ó. Você tem o beta zero, que multiplica o DAP elevado a beta 1, que multiplica o HT elevado a beta 2. Se eu tenho diâmetro médio, eu vou substituir o diâmetro médio aqui. Se eu tenho altura média, eu vou substituir a altura média aqui. Então eu vou ter uma estimativa para esta árvore média que está aqui. Essa estimativa, ela vai dar, deixa eu ver onde eu pus aqui, 0,14133 metros cúbicos. É o volume de uma árvore média, com essas informações que estão aqui, tá? Mas antes de você gerar essa informação, eu tinha feito uma pergunta para vocês assim, ó. Qual o estoque médio de celulose presente no talhão de eucalipto? Sabendo que são necessárias 2 toneladas de madeira para produzir 1 tonelada de celulose. 2 para 1. Eu preciso de 2 toneladas de madeira para produzir 1 tonelada de celulose. Olha bem, a tonelada está aqui, ó, na densidade básica. Ou seja, vai estar para nós, se eu tenho volume, se eu tenho a densidade básica, eu vou ter o peso seco. Quando ele fala 2 toneladas de madeira, ele está falando 2 toneladas de peso seco, sem água. Mas os outros constituintes existem na composição química da madeira.
Os outros existem. O carbono está lá dentro. Mas um dos que estão lá é o quê? A celulose, que interessa para ele. Ok? Bom, nós achamos o volume médio conforme essas informações. O volume médio conforme essas informações. O que é o peso seco? Peso seco é a densidade básica vezes o volume. Olha bem, lá é metro cúbico, aqui é metro cúbico. Então, quando eu faço esse produto, eu estou eliminando quem? O metro cúbico. Está ficando para mim quilo, peso. Então, o peso seco nosso vai ser 0,14133, que multiplica 500. Esse peso seco, ele vai dar para nós 70,7 quilos por árvore. Então, cada árvore na floresta tem 70,7 quilos por árvore. Se eu quero saber o peso total de madeira na floresta, basta eu fazer o quê? Multiplicar, vou apagar aqui, tá? Basta, isso está pronto no material para você, não tem problema eu apagar não. Basta eu pegar o quê? Basta eu pegar o número total de plantas, então peso seco total da floresta é o quê? O número total de plantas vivas. Eu descartei quem? Eu descartei as árvores mortas. Então vai ser o quê? 62.562 árvores, que multiplica 70,7 quilos. Cada árvore tem, em média, 70,7 quilos. Eu estou trabalhando em números médios. Mas eu poderia ter uma equação que estima peso seco por árvore. Sem problema nenhum. No final, teria um intervalo de confiança de peso seco. Nós já tratamos isso lá no item D nosso. D não. C, né? Peso seco. Basta depois eu transformar isso para celulose usando a razão 2:1. Bom, quando eu multiplico esse peso seco aí, ó, eu vou ter o peso seco total, que vai ser igual a 4.423.133,4 quilos. Ou 4.423,13 toneladas. Transformei em toneladas. Basta dividir por 1.000. Tá ok? Bom, nós queremos saber quanto de celulose a floresta vai produzir. Então eu tenho o peso seco total dela agora. E eu falei para vocês o seguinte, que a celulose seria o quê? Não é do celular não, de celulose, tá? Vou colocar celulose. Eu gasto 2 toneladas de madeira para produzir 1 tonelada de celulose. É isso que nós gastamos. Então a quantidade de celulose que nós vamos ter aqui vai ser o quê? 423,13 dividido por 2. Isto vai dar o quê? Isto vai dar 2.211,57 toneladas de celulose. Então, esta floresta tem 2.211,57 toneladas de celulose. Muito simples, gente. Sabendo o número de plantas, sabendo a questão do peso seco, que multiplica pelo volume, a densidade básica vezes o volume te dá o peso seco, eu tenho que ter informação de densidade básica. Comece a perceber a importância da densidade básica para nós. É uma importância fundamental, tá? E eu faço uma outra pergunta aqui, ó. Eu faço uma outra pergunta aqui. Quantas árvores são necessárias para produzir 1 tonelada de celulose? Quantas árvores são necessárias? Tem outras maneiras para resolver isso, tá? Mas eu vou pôr uma maneira que você pode pensar desde o começo. Olha bem, uma árvore tem 70,7 quilos.
Alright? Uma árvore tem 70,7 quilos. Nós não falamos que gasta 2.000 quilos para produzir uma tonelada de celulose? Eu estou perguntando aqui, ó, quantas árvores são necessárias para produzir 1 tonelada de celulose? Eu falei no início do problema que gastava 2 toneladas de madeira para produzir 1 tonelada de celulose. Nós falamos isso no início, tá? Então agora eu preciso de 2.000 quilos X, ou seja, eu vou saber quantas árvores para eu produzir 1 tonelada de celulose. Isso vai dar 29 árvores. Então meu X é o quê? 29 árvores. Portanto, neste contexto aqui, onde o diâmetro médio é de 15 centímetros, a altura média está ao redor de 20 metros, eu preciso de 20 árvores para produzir 1 tonelada de celulose. Então, se essa informação média minha não está muito fora, pensando em uma parcela de 420 metros quadrados, no espaçamento 3x2, eu vou ter lá ao redor aí de umas 70 plantas por aí. Então, vamos pensar que uma parcela de 420 metros quadrados vai produzir no máximo umas 2 toneladas de celulose. Uma parcela. Quando eu cortar, todas as árvores virarem peso seco, eu vou ter 2 toneladas de celulose. Por quê? 29 árvores, dobro, 60, vai dar um pouquinho mais. Então, 60 árvores, eu produzo 2 toneladas de celulose. Então, uma parcelinha de 420 metros quadrados, no espaçamento 3x2, vai produzir aproximadamente 2 toneladas de celulose. Alright, gente? Neste contexto, eu termino aqui a minha breve revisão de biometria. Eu vou pedir vocês para desconsiderar aquele PDF que eu coloquei no campus virtual, aspectos de revisão biométrica. Desconsidere aquele PDF. Eu vou escanear novamente e vou postar no campus. Por quê? No que vocês pegaram, alguém que já pegou, não tem a parte de carbono. E eu vou também agregar esta folha que está aqui, ó. O Gabriel havia me perguntado nas dúvidas sobre modelos volumétricos. Então eu estou citando aqui alguns modelos. Porque eu falo muito de Spur, de Schumacher, né? Mas nós temos Sturt, Meyer, Nasdo, modelos de área transversal de simples entrada. Então tem alguns modelos mais simples que vocês poderão também ver. Mas eu peço muito que olhem os livros de biometria para esse tipo de questão. Bom, aqui nós fechamos a aula 6. Aqui nós fechamos a REL 1. Na próxima gravação minha eu estarei falando de REL 2, que é amostragem casual simples. Um grande abraço a todos, galera. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.